pessoas que nunca tiveram dengue. Então, faça a sua parte, ajude no controle do mosquito, vamos diminuir esses criadouros e evitar que novamente tenhamos aqui que estar falando de casos de gravidade ou ainda de morte, como já tivemos em anos passados. Um bom resto de semana a todos e até mais. Valeu, Pablo Sebastião, obrigado pelas informações. Agora 7h40. Depois do intervalo, você vai ficar por dentro da tese defendida na Univale, que recebeu uma premiação nacional. Artigo trata da inclusão de alunos especiais na escola por meio de jogos digitais. Nossa entrevistada será a professora Adriana Gomes Alves. Uma rápida pausa, a gente já volta. Repórter Univale. Univale FM, 20 anos de web, música, cultura e informação. Acesse univale.br/rádio. Sabe aquela estátua dos 3 macaquinhos? Um com a boca tampada, precisando desabafar. Outro com as mãos sobre os olhos, não vendo saída. E o terceiro cobrindo os ouvidos, precisando ser escutado. Se é assim que você se sente, ligue para o CVV. Nossos voluntários oferecem apoio emocional gratuitamente, via telefone, chat, Skype, e-mail ou pessoalmente. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Repórter Univale. Agora 7h42, 7h42, nesta quinta-feira, 25 de julho de 2019, o nosso WhatsApp para você interagir é o 999674443. Destacar o trânsito que está caótico na BR-101, isso aumentou um pouquinho agora, Wander. Antes era do município de Penha até Navegantes no sentido sul, sentido Florianópolis. Agora, praticamente desde Pissarras até o município de Navegantes, a entrada, né, de Navegantes pela 470, o trânsito praticamente parado, a velocidade média é de 7 km por hora, destacando que nós entramos em contato com a Artéries Litoral Sul, que é a concessionária da BR-101, o motivo para esta lentidão no trânsito são obras neste trecho que está com o trânsito praticamente parado. Portanto, paciência por parte dos motoristas. A lentidão vai desde quase o município de Pissarras até Navegantes, no sentido sul da BR-101. 470 na região de Navegantes também com trânsito bastante intenso. A velocidade média é de 40 km por hora. Na BR-101, na região de Itajaí, neste ponto em obras, passando sobre a ponte do rio Itajaí-Mirim, até o acesso a Antônio Raio, no sentido sul também, a velocidade média neste momento por lá é de 38 km por hora. Na Jorge Lacerda também, trânsito congestionado no trevo com a BR-101, no sentido Ilhota-Itajaí, com uma velocidade média de 22 km por hora. E também na saída de Itajaí pela Contorno Sul, no sentido Centro-BR, no trevo, né, com a 101, a velocidade média é de, vamos analisar aqui, 2 km por hora, ou seja, caminhando vai mais rápido, tá? Trânsito caótico nessa manhã de quinta-feira aqui na região, Wander. E seguimos com o tempo nublado em Itajaí. Temperatura é de 19 graus. Quanto aos aeroportos, em Santa Catarina, o único que tem restrições é em Joinville, o Lauro Carneiro de Loyola. Salientar que também estamos ao vivo e em cores na nossa live no Facebook da Univale FM. Você pode curtir a nossa página, enviar perguntas aos nossos entrevistados e também compartilhar, né, para dar aquela força. Artigo de professoras da Univale é destaque na primeira edição do prêmio Melhores Teses e Dissertações da Educação Especial. O tema abordado foi a inclusão de alunos especiais na escola por meio de jogos digitais. O prêmio é promovido pelos comitês editoriais da Revista Brasileira de Educação Especial e da Revista Educação Especial e selecionou as 3 melhores teses e dissertações nacionais na área de educação especial no período de 2016 a 2019. Bem, para falarmos sobre esse assunto, recebemos a professora Adriana Gomes Alves, faz parte aí do grupo de pesquisa Observatório de Políticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Univale e que é a autora dessa pesquisa, né? Responsável por essa pesquisa e coautora desse artigo juntamente
com a professora que orientou, né, esse projeto, a Regina Ostins. Bem, professora Adriana, satisfação em recebê-la por aqui. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu fico muito satisfeita de ser convidada para vir aqui ao programa. Primeiramente, um parabéns, né, por essa premiação, um tema Obrigada. tão importante, que carece ainda de debate, principalmente de políticas públicas, de ações efetivas, para trabalharmos, de fato, essa inclusão nesse assunto tão delicado, né, professora? Sim. Bem, esse artigo premiado deriva da tese da senhora e que foi orientada, né, pela professora Regina Ostins, como eu bem destaquei. Professora Adriana, a senhora criou um dispositivo para a criação de jogos digitais por crianças, é isso? Como foi feita essa experiência com as crianças aqui na região? Explica para a gente. Bom, na verdade, não é bem um dispositivo, é um processo, uma forma de trabalhar. Então, a gente tem várias técnicas de desenvolvimento de jogos digitais que são utilizados comumente na indústria. E a gente desenvolveu um processo em que as crianças possam desenvolver o jogo digital para desenvolvimento de sua criatividade em especial. Portanto, tem uma série de passos a serem seguidos, a serem construídos com os estudantes, para que eles consigam se apropriar dessas informações, se apropriar da tecnologia, para deixarem de ser somente consumidores de tecnologia, mas saberem como que se constrói um software, como que se constrói um jogo digital. Então, na verdade, a gente chama de um framework, que é, na verdade, um processo que mostra os caminhos que nós precisamos seguir para que a criança consiga, o professor na escola consiga, junto com um grupo de crianças, desenvolver um jogo digital. É uma metodologia, um processo e não um dispositivo, para ficar bem claro, né? Exatamente. Na verdade, no processo, a gente usa várias ferramentas, tanto digital como analógica, processos de design, métodos de design que já existem, né, mas que a gente vai adaptando conforme as necessidades, e também algumas ferramentas digitais que eles vão utilizar durante o processo. E, professora, quantas crianças participam dessa pesquisa e durante quanto tempo elas são observadas? Na pesquisa, particularmente desse artigo, foi da minha tese, foram apenas 4 crianças. Foram 2 crianças com deficiência intelectual e 2 sem deficiência intelectual. A ideia era de que nós trabalhássemos um grupo misto de crianças para promover essa inclusão e aflorar em cada criança suas potencialidades. Na pesquisa foram poucas crianças, porque a gente queria observar de muito perto essas crianças e também nós estávamos desenvolvendo esse caminho, esse processo. Portanto, trabalhar com um grupo muito grande seria difícil. No momento, depois, já que eu defendi a tese, nós estamos trabalhando isso em 2 escolas, com grupos maiores. Uma escola é no CAU, aqui da Univale, e a outra é no Carlos Paula Seara, da rede pública. Nessas 2 escolas, são crianças do 4º ano do ensino fundamental, uma faixa de 10 anos, em que nós estamos trabalhando com a turma inteira, né? Sendo que a prerrogativa do nosso projeto é que tenha crianças com deficiências na turma, para promover essa inclusão deles e o desenvolvimento intelectual. Essa primeira pesquisa já ocorreu, né? A primeira envolvendo essas 4 crianças. Sim, essa foi finalizada, eu defendi minha tese, né? Essa que é o artigo, no caso. Foram crianças da rede pública? Sim, foi realizado na Escola Gaspar. Legal. Costa legal. Moraes, aqui em Itajaí. O interessante é que essa pesquisa buscou envolver crianças com e sem deficiência em processo de criação de jogos digitais, né, professor? Nesse processo todo, como foi trabalhar as diferenças intelectuais entre as crianças? É um desafio bastante grande, mas a gente teve muitos momentos de muita satisfação, porque, na verdade, como o desenvolvimento de jogos, ele permite trabalhar de várias maneiras, algumas crianças se destacaram pelas suas qualidades. Um dos meninos com deficiência intelectual, por exemplo, que também é autista, ele se destacou com seus desenhos. Ele tem muita dificuldade de se expressar verbalmente, mas desenhando ele conseguiu mostrar fases de jogos, expressões dele a partir do desenho. O uso também do jogo para ele jogar, pegar a lógica do jogo, também foi uma forma como ele conseguiu se expressar. Então, a gente teve que trabalhar essas diferenças e, principalmente, aprender a fazer com que os outros respeitassem o tempo desses alunos, que às vezes é outro. Então, eles
dão conta, às vezes, de fazer as coisas num tempo diferente de outras crianças. E isso é um desafio muito grande, porque a criança que não tem dificuldade, ela, às vezes, não tem paciência com aquele que demora mais para fazer alguma coisa, por exemplo. Então, a gente teve que trabalhar nesse sentido, de que fosse promovido esse respeito, esperar o tempo do outro, procurar ajudar, então, aquele que sabe mais, ajudar aquele que não sabe. Esse tipo de trabalho precisa ser desenvolvido. E é importante ressaltar esse acompanhamento, né? E também esse tato, né? Para conseguir extrair o que cada um tem de melhor, né? Verdade. Esse trabalho em equipe que é importante, né, professora? A mediação da professora, das pesquisadoras, é fundamental para ter esse olhar, para ver se a criança, qual é a potencialidade dela, onde ela pode se desenvolver, se ela não pode fazer uma coisa, ela pode fazer outra. E, às vezes, um pouco que uma criança faz, se ela tem uma deficiência, pode ser bastante comparado com as suas, né, talvez suas limitações. Então, a gente tem que olhar, porque às vezes todo mundo quer nivelar todas as crianças por uma única régua, vamos dizer assim, e não é bem assim. Então, as pessoas têm diferenças, e mesmo aquelas sem deficiências também têm suas diferenças, algumas gostam mais de uma coisa, de outra, de desenhar, de escrever, de falar, e a gente tem que ver essas diferenças e trabalhar elas para que o grupo trabalhe em conjunto. Porque, na realidade, nessa etapa que estamos destacando, desse acompanhamento, de identificação das qualidades das crianças, acaba ocorrendo um caminho contrário, né? De exclusão e não de inclusão, de falta de paciência, de falta de preparo, tolerância, metodologias pedagógicas e tudo mais, né, professora? Sim, porque a inclusão não é deixar, estar com a criança ali. Ela estar na sala de aula, só isso não é inclusão. Ela tem que estar, de fato, participando. De alguma maneira, ela está envolvida naquilo ali que está sendo feito, está prestando atenção, está colaborando de alguma maneira, porque daí ela tem uma possibilidade de avançar intelectualmente junto com os outros alunos. Então, só estar na sala de aula não é suficiente. Professora, na introdução do artigo, vocês destacam a questão dos nativos digitais, que seriam os nascidos a partir de 1980, que já estão imersos nesse universo tecnológico, né? E também os imigrantes digitais, que seriam aqueles que se viram forçados a se adaptar ao mundo da mídia digital. Este conflito de gerações, ele tem sido um empecilho para uma revisão mais intensa das práticas educacionais? Talvez, né, porque se criou esse mito também, e as pesquisas mostram que isso não é bem verdade, porque os nossos alunos, nossas crianças, eles estão em contato com as tecnologias, mas muitas vezes somente como meros consumidores dessa tecnologia. E o que se percebe, principalmente na área da educação, é que há um uso acrítico da tecnologia, e eles usam mais, não criticam, não pensam sobre, e não têm a ideia de como se desenvolve uma tecnologia, e isso vai nos deixando para trás em termos de desenvolvimento. Então, essa é uma das críticas de alguns autores que eu pesquisei durante a minha tese, justamente vem trazer isso à tona. Por outro lado, também muitos professores, eles têm acesso à tecnologia, conhecem, então não há essa diferença, existe. Mas o que existe é alguns interesses diferentes. Alguns professores também gostam de jogar, gostam de mexer com tecnologia, mas não quer dizer que eles não tenham capacidade. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Outros, talvez, pessoas de outras gerações mais diferenciadas das crianças, tenham realmente certa dificuldade por não ter se desenvolvido nesse mundo, mas atualmente todos nós precisamos entrar nisso, né? Na formação que eu dei semana passada na rede, eu enfatizei bastante essa questão. A BNCC traz isso, né, a cultura digital, e os professores precisam aprender sobre isso, trabalhar sobre acompanhar isso. A onda, né? E não achar que as crianças, eles sabem mais, porque sabem clicar ali, clicar aqui, mas a gente vê, mesmo na nossa pesquisa, que o aluno, ele usa, mas ele não tem a mínima ideia de como se desenvolve uma tecnologia. Saber separar a tecnologia para entretenimento e a tecnologia para o desenvolvimento. Exatamente. São aspectos totalmente distintos, exatamente, né, professora? Às vezes ele sabe na internet, mas ele não sabe fazer um bom uso disso na hora de fazer uma pesquisa sobre um conteúdo que ele está estudando, por exemplo. Ele vai lá, sabe brincar. Mas quando ele vai buscar algo na internet, ele joga qualquer coisa no Google, a primeira coisa que vem ele já usa. Então, não tem uma crítica ali, não tem um pensar sobre o que ele está fazendo. Porque muitas vezes a tecnologia ela acaba, até certo ponto, sendo demonizada, né? Fala-se muito em
riscos emocionais, físicos, sexuais, em relação ao uso da tecnologia, né? E esse debate, ele é necessário, é importante, essa precaução é necessária, mas, por outro lado, quais as possibilidades, professoras, que a tecnologia pode oferecer para as práticas pedagógicas, por exemplo? São inúmeras possibilidades. Eu acredito que a gente pode buscar aquilo que ela traz de diferencial, não simplesmente informatizar aquilo que eu já faço na minha prática pedagógica. Eu faço de um jeito, eu vou lá, vou fazer do mesmo jeito no computador. Não é essa a ideia. É ver as possibilidades diferentes que a tecnologia tem. Um mundo de informações maior, jogos, softwares que realmente favoreçam a aprendizagem. Então, a gente também, além dessa pesquisa, a gente trabalha no desenvolvimento de jogos digitais, principalmente na questão da inclusão. A gente consegue, por exemplo, fazer uma tecnologia que permita que a pessoa use, independente das suas deficiências. Então, um jogo que tu vai usar na sala de aula, ele está preparado para uma pessoa com deficiência intelectual, para uma pessoa surda, para uma pessoa cega ou com baixa visão, para que todos consigam utilizar aquela mesma tecnologia. Então, muitas vezes, o digital vai favorecer essas questões que eu não consigo de outra forma. Então, é essa forma que nós precisamos ver, qual é o diferencial que a tecnologia pode trazer. O interesse das crianças já é um fator que a gente vê só, nós vamos para o laboratório, eles já ficam todos felizes, né? Não importa o que nós vamos fazer lá, nós estamos no laboratório, então é uma coisa que as crianças têm interesse. Então, só o interesse já é uma coisa positiva, mas não basta isso, não adianta levar o aluno para o laboratório para dizer que ele foi lá usar a tecnologia. Eu tenho que ter uma intenção pedagógica ali, eu tenho que ter uma intenção que aquele software ou aquela tecnologia que eu vou usar realmente vai favorecer o seu aprendizado. E ali nesse laboratório tem, é claro, o professor que vai instruí-los. Quem faz parte dessa equipe interdisciplinar? Nas escolas? Isso. Nas escolas, em geral, hoje em dia, sim, tem o professor de laboratório, tem a professora de sala de aula. Ainda existe muita dificuldade desse diálogo, dessa professora. Então, agora é aula de informática, o professor da informática, né? Então, justamente isso, tem que quebrar um pouco. Talvez a tecnologia ir para a sala de aula, né, com tablets e notebooks, pode ser uma solução, ou essa professora está envolvida ali, junto com o professor de informática, na elaboração dessas aulas. Essa coisa tem que ser trabalhada em conjunto, não é responsabilidade de um só. Professora, quais foram os resultados alcançados após essa pesquisa? Qual foi a conclusão que a senhora chegou com a sua tese ao longo desse projeto de inclusão por meio de jogos digitais? A gente conseguiu, com esse grupo de 4 alunos, realmente a gente conseguiu avançar bastante. Trabalhamos, nesse artigo específico, a gente trabalhou sobre a questão da elaboração conceitual. Então, o que é um jogo digital, o que é um jogo, o que está tudo envolvido. Então, uma série de aprendizagens que eles tiveram ao longo desse trabalho. Esse grupo, em particular, nós trabalhamos durante 6 meses, né? Foram reuniões, oficinas semanais, e nós tivemos um avanço muito grande, assim, de um grupo que iniciou praticamente sem se conhecer, sem se respeitar, no final percebendo assim a sua autoria naquilo que está sendo construído, assim, eles se sentiram autores daquele jogo digital que foi criado, eles perceberam as suas diferenças e as suas qualidades, e ao final a gente conseguiu, né, o processo permitiu que aquele menino que não falava muito já começou a se expressar, colocar sua opinião, dizer o que ele queria fazer, né? Os outros começaram a respeitar e ver as qualidades desses outros alunos também. Então, foi, assim, bastante positivo, porque trouxe muitos elementos que permitiram esse desenvolvimento deles. E a pesquisa culminou, então, com a criação de um jogo autoral. Como foi esse processo de criação de personagens, cenários, roteiros? Foi todo feito junto com as crianças. Então, a gente partiu dentro das oficinas que nós desenvolvíamos. A temática, a gente não se preocupou com o conteúdo, em nenhum momento a gente disse, olha, nós vamos ter que fazer um jogo para aprender matemática, por exemplo. Não, nós deixamos o tema livre, porque o nosso processo era o mais importante do que o resultado em si. Aí a criação do jogo foi colocando ali elementos que eles traziam da sua experiência, jogos que a gente trazia para
testar e comparar com as ideias, e os cenários foram sendo construídos pelos desenhos deles, os personagens pelos desenhos deles. Trabalhamos com sucatas para fazer atividades criativas de desenvolvimento de personagens, desenho, coloração, aí o próprio desenho do que a gente chama de level do jogo, os passos que vai ter no jogo, eles fizeram também por desenhos. A parte de programação foi feita pelo acadêmico, mas eles acompanharam a programação para conseguir perceber o que o jogo, o computador faz. Ele faz aquilo que a gente manda por meio de uma linguagem de programação. A gente não chegou a trabalhar com linguagem de programação, justamente porque nós trabalhamos com crianças que, inclusive, não estavam alfabetizadas. As 2 crianças com deficiência, elas não eram alfabetizadas na época. Agora que estão, né, até umas semanas atrás eu recebi um vídeo de um dos meninos que já está conseguindo ler. Que estímulo, hein? Agora ele está conseguindo ler, ele está com 12 anos e está conseguindo ler. Então a professora me mandou um vídeo dele, assim, faz uma satisfação muito grande, porque tudo que é feito, é óbvio que não foi só o nosso projeto, todo o trabalho que a escola faz com ele, mas tudo que é feito favoreceu o seu desenvolvimento. Então não tem como tu trabalhar com uma criança que ainda nem sabe ler, uma linguagem de programação que é algo complexo e que precisa, no mínimo, saber ler. Então, a gente trabalhou todo esse processo, mas eles acompanharam, eles perceberam, na hora que vai fazer o programa, o acadêmico mostrava para eles, mudava um valor de uma variável, o que acontecia ali na tela, eles conseguiram perceber que aqueles comandos que eram dados ali, era o que acontecia na tela. Então, eles foram construindo esse caminho e perceberam ao final que o jogo era deles, que ali estavam as suas ideias, todo o design que foi feito naquele jogo que está ali disponível. Professora, como a senhora avalia atualmente aqui no Brasil esse processo de inclusão, onde a gente ainda precisa remar contra esse processo de exclusão, que é evidente, né? Como a senhora bem destacou, uma criança agora com 12 anos começando a ler, certamente foi um pontapé inicial esse projeto, essa pesquisa que foi liderada e desenvolvida pela senhora, mas enfim, quais são os principais obstáculos, em que patamar o país se encontra nesse sentido atualmente? Explique para a gente. No Brasil, a gente tem a lei da inclusão, então os alunos, eles estão incluídos na escola regular, o que é uma coisa bastante positiva, porque se eles ficam numa escola exclusiva, eles acabam convivendo somente com outras pessoas que também têm deficiência. O fato de estar com outros alunos, e isso é uma das coisas que a gente defende na tese, é que a gente vai ter sempre aquele exemplo do que sabe mais do que a gente aprende com o pai em casa, que sabe mais do que a gente, com a professora, que sabe mais. Então, ele está com outros alunos que também vão estimular esse desenvolvimento, é uma coisa muito positiva. Ainda existem muitas dificuldades, porque muitas vezes os professores não estão preparados para lidar com o aluno. Em alguns casos, é complexo, porque o professor está lidando com uma turma de 30 alunos, e ali tem uma criança com muita dificuldade, o professor vai ter essa dificuldade de se fazer o projeto, né, de trabalhar, enfim, suas aulas. A gente está avançando no Brasil, mas ainda é uma coisa que está caminhando. Aqui na nossa região, em particular, eu acompanho o trabalho da nossa rede, e, por sinal, nós temos, assim, muito apoio, e tudo que eu levo para lá, vamos fazer esse projeto, a gente é muito bem acolhido aqui em Itajaí. Existe um esforço muito grande para essa inclusão, de formação de professores, nas nossas salas de recurso, e os nossos projetos da Univale são muito bem acolhidos. Isso é muito positivo aqui na nossa região, mas isso não é uma realidade no Brasil todo, né? A gente sabe que em outros lugares já é muito mais, tem outras cidades que já não têm esse olhar, tem pessoas que ainda acham que é preferível que eles fiquem numa outra escola, porque isso pode diminuir a média da turma, porque isso é mais difícil trabalhar com... Muitas vezes se analisa sob o prisma que a aula não flui, que a coisa não anda, né? Mas não se analisa o fato de que pessoas não estão sendo inseridas, não estão conseguindo acompanhar também, né? Exatamente. Por uma falta de metodologia específica, né, professor? Sim, e também essa questão de as crianças que não têm deficiência, elas vão convivendo com essas outras crianças e elas também vão aprendendo, e para elas passa a ser algo natural, não é algo que ver um cadeirante seja algo que
que vai se espantar, vamos dizer assim, ela já está acostumada com aquilo ali. Convivendo, Mas tem né? muitas escolas que não estão preparadas para isso, ou realmente nem querem, porque sabem que, vamos dizer, a média vai baixar, talvez, porque as notas vão ficar mais baixas, porque aquelas crianças com mais dificuldade não vão alcançar aquele patamar, né, de notas que se espera, né, para que tenha uma excelência na sua escola. Mas isso é um olhar bastante preconceituoso. Mas é um desafio grande, não vamos negar que não é, dependendo do tipo de deficiência que a professora encontra em sala, pode ser bastante difícil de trabalhar, isso é verdade. Mas aí tem que ter todo o apoio da escola, o apoio pedagógico, psicológico, que a escola fornece para a professora e para a criança. Ok, então, professora Adriana Gomes Alves, parabéns novamente por essa premiação. Obrigada. E que sirva de motivação para outros projetos que virão adiante. Obrigado pela sua participação aqui no Repórter Univale. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia. Agora 8h05. O Repórter Univale desta quinta, 25 de julho, termina aqui. Apresentação, Paulo Wolff e Vander Versch. Trabalhos técnicos, Tiago de Campos. Realização do Departamento de Jornalismo da Univale FM. Você pode seguir a gente no Facebook e também no Instagram. Já o WhatsApp aqui do jornalismo da Univale FM é o 999674443. Um bom dia para você. Obrigado pela audiência, aproveite bem o dia e até amanhã.